Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma série de encontros do Escola do Ser. E essa próxima série, né, que a gente vai começar agora no mês de outubro de 2025, o tema que a gente quer falar é sobre como se transformar com conexão. Tema central, né, o que eu quero trazer para vocês e o que eu quero colocar de reflexão na vida de vocês é o que podemos aprender sobre nós mesmos quando vivemos um processo de transformação com conexão. Só que para a gente chegar nesse lugar, né, nesse questionamento, eu quero trazer isso dividido em 5 partes para vocês. Então, cada um desses encontros próximos que a gente tem, o de hoje e os próximos 4, a gente vai mergulhar um pouquinho mais nesse processo de transformação com conexão. E por que não entregar tudo de uma vez, né? Poderia gravar um vídeo só entregando tudo de uma vez. Por quê? Porque quando eu entrego para vocês parcelado, eu faço vocês entrarem em conexão. Eu faço vocês entrarem em reflexão. E os pensamentos, assim, vão mergulhando dentro de vocês mesmos, entende? Então, esse processo de mergulhar, de refletir, de trazer os seus próprios insights, é o que o autoconhecimento proporciona pra gente. Então, eu preciso provocar, dar espaço para vocês pensarem, provocar de novo, dar mais espaço para vocês pensarem e por aí vai. Por isso a gente está entregando a Escola do Ser nesse formato agora. A gente escolhe um tema do mês e vai provocando vocês a chegarem nesse lugar com mais profundidade, tá bom? Se eu falar tudo de uma vez aqui, vocês vão sair com várias informações importantes vão se perder ao longo do caminho, e se a gente mergulha devagar, né, a gente consegue aproveitar melhor todo esse aprendizado, esse processo de reflexão interna que vocês que estão aí me assistindo com certeza vão passar por elas. Então eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Esse mês de outubro, para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que é o nascimento da minha filha, e por isso eu escolhi esse tema, porque são temas que me deixam mais inspiradas para eu poder falar. Então, aqui na Escola do Ser, eu sempre vou estar falando sobre alguma coisa que eu estou vivendo, no meu próprio processo. Porque assim eu consigo estar mais conectada e transmitir mais autenticidade na minha verdade, na minha fala, na minha comunicação, para poder entregar para vocês e vocês automaticamente vão sentir isso. Estou muito animada. Então, hoje, o encontro de hoje é o primeiro encontro dessa série de 5 que a gente vai falar sobre transformação com conexão. E hoje a gente vai falar sobre gestar para nascer. Então, é um tema muito gostoso. Eu estou muito empolgada para dividir algumas coisas com vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, que é gestar para nascer, eu quero dar 2 informações importantes para vocês que eu sempre dou nos vídeos do Escola do Ser. A primeira delas é que o Escola do Ser é uma série de encontros gravados, né, uma comunidade que a gente tem no WhatsApp também, onde a gente divulga e entrega todo esse conteúdo para vocês, e ele tem essa versão gratuita. Ano que vem ele vai passar a ter uma versão Pro, vai ser bem interessante, mas aproveitem enquanto eu estou entregando isso tudo gratuitamente para vocês. E o objetivo aqui é a gente tratar sobre temas de autoconhecimento. Então a gente vai falar sempre de diversas coisas que estão relacionadas ao autoconhecimento, né? Essa jornada de se autoconhecer, que é a jornada da vida, né? É a forma como a gente deveria aprender a olhar para a nossa própria vida e transformar os processos que a gente vive ao longo da nossa jornada, né? Ao invés de ficar super engessado, como a maioria das pessoas por aí costumam ficar. Se você quiser fazer parte da comunidade, o link está bem aqui embaixo. Entra lá, vem fazer parte da comunidade junto com a gente. Lá você está pertinho de mim. Lá a gente divulga todas as coisas que a gente está lançando. Lá tem todo mundo que acompanha, que assiste, que por aí vai. Então vou ficar muito feliz em te ter nessa comunidade junto com a gente, tá bom? A segunda informação importante, tão importante quanto, é a comunicação, gente, a linguagem, ela é uma coisa limitada, ela tem forma, né? Então ela tem limitação. E o que isso significa? Pode ser que aqui eu não esteja conseguindo falar exatamente como você está acostumado a ouvir, ou como você consegue compreender.
Entende? Tá tudo bem. Porque nesse espaço aqui, a Maria Paula, terapeuta, que tá entregando esse conteúdo para vocês, ela tá falando mais livremente, mais próximo do que eu naturalmente falo. Entende? Quando eu tô numa consulta individualizada com alguém, eu adapto a minha comunicação para que a pessoa consiga entender com mais compreensão. Então, eu vou adaptar minha linguagem para a pessoa entender melhor. Se por algum motivo que eu estiver falando não te chama atenção, não faz muito sentido para você, eu te incentivo a procurar outro espaço onde outras pessoas possam se comunicar mais próximos da sua linguagem. Mas não pare de buscar autoconhecimento, porque autoconhecimento transforma, tá bom? Se de alguma maneira o que eu falo te chama a atenção, fica, porque você está no lugar certo. E eu com certeza vou conseguir te provocar a ter as reflexões que você precisa para a gente poder mergulhar ainda mais dentro de camadas dentro de você, tá bom? Então vamos para o tema de hoje, que é gestar para nascer, né? O que eu quero dizer com gestar para nascer? Eu tenho uma pergunta para te fazer antes da gente explorar mais esse tema, né? Você por acaso já sentiu alguma vez na sua vida, em algum momento, que alguma coisa estava te convidando internamente para algo novo, mas você não sabia por onde começar? Aí ficava inquieta, falava assim, nossa, eu preciso fazer algo diferente. Mas você não sabe nem o que é, não sabe como começar, não sabe o que fazer, não sabe por onde ir, mas você só ficava naquele questionamento interno assim, preciso fazer algo diferente, né? Quantas vezes você já não sentiu isso na vida? Quantas vezes você já não sentiu que algo novo precisava brotar, mas não existia um espaço seguro para ele começar a ganhar esse espaço? Isso é gestar, praticamente, né? Quando você percebe que tem algo novo dentro de você surgindo e você ainda não sabe botar nome, não sabe classificar o que é, não sabe dizer, explicar com palavras. Por quê? Porque esse primeiro processo inicial é um processo de não consciência ainda. Você não consegue desenhar, dar formato para tudo isso, porque é muita coisa nova junto, começando a se apresentar para você. Então, como que a gente consegue viver com toda essa apresentação, com todo esse estímulo, com todas essas informações se apresentando para a gente, né? Muitas pessoas, quando estão vivendo esses processos, que tem muita coisa acontecendo, muitas ideias, muitos estímulos chegando para elas se assustam e falam, não, calma, eu quero voltar para minha vida normal, eu quero ter o meu controle da minha vida normal e tá tudo bem e pronto, acabou. E aí elas se fecham para aquele novo, que pode ser uma grande aventura na vida delas, pode ser um grande desdobrar da vida delas, uma coisa maravilhosa, elas se fecham para aquilo e elas voltam para o beabá e para a rotina que elas conhecem, para o processo que elas conhecem. Por quê? Porque o processo que começa a se apresentar diante delas, elas ainda não sabem dar nome, elas ainda não conhecem, elas não têm formato daquilo. E tudo novo que começa a se apresentar é muito novo. Por quê? Porque o processo novo que começa a se apresentar diante delas, elas não sabem ainda dar nome. Elas não têm formato, aquilo não tem formato, é muito novo. Então fica difícil as pessoas começarem por onde eu começo. É mais ou menos isso, entende? É o grande questionamento, por onde eu começo? Eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que está acontecendo, então por onde eu começo? Então eu costumo dizer que é como se fosse o começo da gestação. O começo da gestação é mais ou menos assim, tem alguma coisa nova dentro de você, alguma coisa diferente, os hormônios todos alterados, você consegue saber o formato que você dá, tô grávida, ou não, né, nem sabe ainda. Mas é tudo tão diferente, e cada gestação é uma gestação única, a mulher pode já ter tido 10 gestações, mas ela vai viver uma gestação única, porque cada gestação é uma gestação única, então tem um formato diferente. Então, qual é esse formato? Qual é essa linha, né, que esculpe esse desenho novo, esse projeto novo que se apresenta na sua vida? Quando a gente não tem essa limitação, né, a gente se perde,
porque a gente olha para aquilo que está na nossa frente como uma imensidão tão grande e a gente fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço com tudo isso? Como que eu consigo acessar, tocar, conduzir tudo isso que se apresenta? Não tem nome, a cada curva que você dá adiante dessa jornada que se apresenta para você sem formato, é uma surpresa nova. Então fica muito desafiador fazer isso por uma população que está muito acostumada a ter controle de tudo, que bota expectativa em todos os processos que está vivendo, que quer ter que tem apego pelo que vive no aqui e no agora. Então, assim, isso tudo limita muito o ser humano a ter uma experiência enriquecedora. Que ele pode ter uma experiência enriquecedora, ele pode ter uma experiência mágica, ele pode ter uma experiência surpreendente, ele pode se aventurar na sua própria jornada de vida, encontrando magia mesmo, sabe? Encontrando grandiosidade, encontrando o divino, o sagrado, em cada uma dessas curvas que a gente não tem nome para dar, que a gente não tem formato, né? Você está aqui percorrendo a sua jornada de vida e de repente você se depara com esse mundo que não tem esse mundo que não tem limitação, né? Um mundo desconhecido. Você se depara com esse mundo desconhecido e de repente, a cada curva que você faz é mais uma descoberta desconhecida que você tem e que aquilo vai te surpreendendo e você vai vivendo. Então, a pessoa que quer controlar tudo, que tem apego pelo que está vivendo no aqui e no agora, que cria expectativa pelo que vai viver no daqui a pouco, ela não consegue entrar num flow, ela não consegue se aventurar. Ela fica com muita ansiedade, ela vai gerar muita depressão, ela vai gerar muitas coisas que vão de contra a magia que pode existir se ela permitir se aventurar por algo novo, um interesse novo na vida, né? Isso acontece, gente, na vida de todo mundo. Eu espero estar sendo clara para vocês poderem conseguir entender o que é um pouco desse processo inicial de sentir um novo se apresentando dentro de você, né? Então, é um processo de gestar mesmo. Você tem que gestar essas ideias novas, esse desejo novo, entende? Quando o novo se apresenta diante de ti, não é sair brigando com ele, ou fazendo tudo, ou até rejeitando ele. É sair simplesmente sentindo, se permitindo sentir cada etapa, se permitindo sentir as ideias que se apresentam para você, se permitindo sentir os sentimentos que se apresentam para você. Pesquisa, curte esse processo, entende? Vai entendendo ele dentro de você, vivendo. A compreensão, ela só é adquirida quando você vive. Então tem certas coisas que você não vai conseguir compreender sem viver, entende? Então, assim, tem que experimentar mesmo, se aventurar. Então, as ideias novas se apresentaram, os sentimentos novos se apresentaram. O que você faz? Você dá espaço para sentir eles dentro de você. Você cria espaços seguros para contemplar esses sentimentos novos, para poder estar ali presente junto com eles, para entender quais tipos de emoções que eles despertam dentro de você. Então, o começo de um processo de transformação, um processo de apresentação de um novo na sua vida, ele é estranho, ele causa estranhamento. Ele é muito diferente, você não conhece, é desconhecido. Vai vir todos os sentimentos, porque todos os sentimentos são importantes. Não é repulsar um sentimento de dor, de medo ou de receio. Não é isso, é acolher. E esse início requer, sim, uma fase de aprender até a
contemplar tudo isso, entende? Então, quando você decide acolher esses sentimentos que se apresentam, essas ideias, essas provocações que se apresentam, você só decide estar presente se observando. A observação é um dos primeiros aprendizados que a gente precisa ter dentro de uma jornada de autoconhecimento. Pelo menos é o que eu ensino para os meus mentorados. Vamos desenvolver a capacidade de se observar. E é precisa ser desenvolvida mesmo. Mergulhar dentro dela, porque você vai usar ela para o resto da sua vida. Entende? As pessoas não são capazes de se observar porque não vivem no presente. Então isso precisa ser esmiuçado, sabe? A gente precisa mergulhar e entender o que é presença, o que é capacidade de autoobservação, para poder conseguir entender, caramba, tá se apresentando coisas novas na minha vida. O que eu faço com elas? Como eu uso elas? Como eu mergulho dentro delas? Qual é a minha capacidade de me aprofundar agora, nesse momento? Como que eu uso isso com grandeza? Então, esse é acolher o novo dentro de si, entende? E aí eu fiz esse paralelo com a gestação, mas é bem isso, o começo da gestação. Meu Deus, é um bombardeio de coisa acontecendo, no começo da gestação. O que você faz? Você acolhe. Você não precisa sair correndo fazendo tudo, você acolhe. Vamos acolher esses sentimentos. Vamos deixar eles se integrarem dentro da gente. Vamos entender eles e vamos viver eles. Vamos contemplá-los. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Para a gente poder integrar eles dentro da gente e a partir daí eles começarem a ganhar um formato. E aí eles começam a ganhar um formato e você começa a conseguir explicar com palavras o que é aquilo que se apresenta para você. Então aí você já está você já está construindo tudo isso, né? Isso é assunto para os próximos encontros. Mas aqui eu também queria destacar a capacidade da gente poder contemplar esses sentimentos, essas emoções, essas ideias, essas vontades novas que se apresentam dentro da gente. E algumas dicas são super importantes para a gente aprender a contemplar. A contemplação, ela está muito associada com inspiração também, entende? Então, o que te inspira? Eu vou me dizer o que me inspira, tá? Quando eu estou nesses processos de coisas novas se apresentando para mim, eu preciso me recolher, eu preciso ouvir músicas que me inspiram, eu preciso cuidar das minhas plantas, eu preciso ir para uma praia e ficar observando o mar, ver um pôr do sol, eu preciso ir para o meio de uma natureza, ir para uma cachoeira. Esses lugares, esse silêncio que a natureza se apresenta para mim, essa conexão, isso tudo me ajuda a me inspirar. Então é nesse espaço que eu me entrego pro divino, né? É onde eu consigo ganhar mais pausa, mais fôlego, mais espaço para conseguir me ouvir. E no que eu consigo me ouvir, é como se as caixas, né, as coisas fossem ganhando formato dentro de si. E é muito possível que você também consiga fazer isso. Então, o que te inspira, né? O que te conecta? O que faz você estar totalmente presente, imerso naquilo ali, né? Contemplação do quê? Eu amo poder cuidar das minhas plantas, me inspira. Eu amo poder pintar, pintar me inspira. Se deixar, eu fico umas 5 horas pintando. Então, esses espaços, eles precisam existir para eu poder criar essa conexão interna comigo mesmo, e aí, a partir daí, eu consigo dar formato para o novo que se apresenta para mim, entende? Faz sentido para vocês? Eu vou deixar aqui super disponível os comentários do YouTube, tá bom? Você que faz parte da comunidade, vem, me conta o que você achou, me fala o que te inspira, me fala se você está sentindo esse novo, né, aparecer para você. É um processo de gestar mesmo, precisa dar tempo ao tempo para que o novo comece a ganhar algum tipo de formato, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o tempo no nosso próximo encontro da semana que vem. Mas é importante compreender esse processo inicial,
né, que essas ideias novas, elas não têm formato ainda, e elas vão ganhar formato ao longo do tempo, e uma das dicas essenciais aqui, super importantes, eu diria essencial, para você dar espaço para esse novo sem formato começar a ganhar formato, é criar essa conexão com aquilo que te inspira, com aquilo que te conecta, que aí você vai começando a desenhar, tá bom? Ó, super beijo, a gente se encontra na semana que vem com o próximo capítulo, que será o poder da espera. Eu falei que a gente ia falar sobre tempo na semana que vem. Então é isso mesmo, tá bom? Um beijo grande. Até semana que vem. Tchau!